Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1139 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E não deixa de compartilhar esse podcast com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, de compartilhar na sua rede social, quando você estiver ouvindo. Você não faz ideia do quanto ajuda esse canal a crescer e do quanto nos ajuda a manter esse projeto que leva conhecimento de forma gratuita a todos os lugares. Então ajuda compartilhando, com certeza é uma grande força para a gente. Não deixa também de avaliar a gente no Spotify. Vou contar um segredo para vocês. Até hoje, graças a Deus, todo mundo que avaliou deu 5 estrelas. Então, ajuda a gente mostrando para as plataformas que esse conteúdo é relevante. Assim, ele vai ser mais distribuído. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, que foi inserido na Constituição Federal, e o destaque ficou da seguinte forma: a falta de lei regulamentadora do adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais constitui omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional. Adicional de penosidade, gente. Tema interessante que foi cobrado no Enem. Foi uma das 3 questões de direito do trabalho que estavam lá na prova. E, gente, o adicional de penosidade ele está previsto na Constituição Federal, artigo 7º, inciso 23, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social, o adicional de remuneração por atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. E aí é esse na forma da lei que é o ponto. É necessário lei regulamentadora. Já temos hoje regulamentação para as atividades insalubres e perigosas, mas até hoje não foi editada dessa lei que trata sobre as atividades penosas. E o que seria uma atividade penosa? São aquelas atividades que são associadas com labor árduo, degradante, algo que chega até mesmo a ser prejudicial à integridade física e psíquica do trabalhador. Então, quando eu penso em uma atividade penosa, de trabalho penoso, eu penso, por exemplo, no caso do cortador de cana. Imagina aquela pessoa que está ali no meio do sol quente, cortando cana com facão. Mais penoso do que isso, eu acho que deve ter pouca coisa no mundo. Então, seria aqui um exemplo. E aí, gente, como disse, não existe ainda lei que regulamente esse direito. E por isso, o STF entendeu que se trata de uma omissão inconstitucional. Afinal de contas, desde 1988 está na Constituição. Estamos em 2024 e nada dessa lei regulamentadora. Então, por unanimidade, reconheceu a omissão inconstitucional e fixou prazo de 18 meses para que o Congresso Nacional adote medidas legislativas para suplantar essa omissão. Então, como ficou a tese fixada na ADO 74, a falta de lei regulamentadora do adicional de penosidade aos trabalhadores urbanos e rurais constitui omissão inconstitucional por parte do Congresso Nacional. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, é uma tese de repercussão geral, tema 488 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8º, inciso 2 da Constituição Federal de 88, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômica ou profissional para fins de criação de sindicatos de micro e pequenas empresas. E aqui temos um julgado interessante. E olha, se esse primeiro tema do adicional de penosidade caiu no primeiro Enem, olha aqui uma aposta para o segundo Enem.
já que tem aí umas questõezinhas de direito do trabalho perdidas. E aí esse tema é interessante, interessantíssimo. Porque veja só, como foi aqui o caso concreto? O SIMP, que era o Sindicato da Micro e Pequena Indústria do tipo artesanal do Estado de São Paulo, alegava que era um sindicato que representava empresas do setor com até 50 empregados, independentemente da atividade que eles exerciam. Acontece que essa entidade foi impedida de cobrar a contribuição sindical dos trabalhadores. Quem era que estava cobrando essa contribuição sindical? Era o Sindinstalação, Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica e Sanitárias do Estado de São Paulo, que sustentou que era a entidade sindical responsável pelas empresas do setor, sejam microempresas ou não. E aí, gente, pergunta-se, quem tem razão nessa história, o SIMP ou o Sindinstalação? Quem tem razão aqui, gente, é o Sindinstalação, sabe por quê? Porque não existe esse critério de tamanho da empresa para determinar que é uma categoria de sindicato. No direito brasileiro, não existe sindicato de pequena empresa, sindicato de microempresa. O critério que se adota é o critério da categoria econômica da empresa, e não o tamanho ou o número de trabalhadores. E no Brasil, não se adota, olha só, palavra-chave aqui importantíssima. No Brasil não se adota o princípio da liberdade sindical plena. Isso aqui, questão objetiva, é danado para você dizer que é verdadeiro, né? Porque é bonito, né? O Brasil adota o princípio da liberdade sindical plena. Errado. O Brasil adota o princípio da unicidade sindical. E a base territorial mínima é a do município. Onde é que está isso? Artigo 8º, inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que seja definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então aqui temos as 3 palavras-chave para resolver essa situação. Representativa de categoria profissional ou econômica, então o que vale é a categoria, não é o tamanho da empresa, e na mesma base territorial, então o princípio da unicidade sindical, e essa base territorial não pode ser inferior à área de um município. Então, na verdade aqui, o que o SIMP estava fazendo? Ele estava sobrepondo, ele estava fazendo com que existissem 2 sindicatos dentro do mesmo município para a mesma categoria. E aí ele simplesmente dizia, olha, mas para mim é só empresa pequena. Micro e pequena empresa, para o outro sindicato ficam as empresas grandes. Pode? Não pode de forma alguma. Então, tema aqui fixado, tema 488 do STF, em observância ao princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8º, inciso 2 da Constituição de 88, a quantidade de empregados ou qualquer outro critério relativo à dimensão da empresa não constitui elemento apto a embasar a definição de categoria econômico-profissional para fim de criação de sindicato de micro e pequena empresa. Próximo julgado de hoje diz respeito à lei do programa Mais Médicos, lei número 12.871 de 2013, e o destaque aqui ficou da seguinte forma: é constitucional a política instituída pelo artigo 3º da lei 12.871 de 2013, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à prévia realização de chamamento público. Olha só, o que esse artigo 3º da Lei do Programa Mais Médicos diz? Determina que para se autorizar o funcionamento de um novo curso de graduação em medicina, é necessário, primeiro, um chamamento público, para só então, com base na verificação dos interessados, se determinar quem vai poder dar início ao novo curso de medicina. Por quê? Para que serve isso? O chamamento público, ele tem por objetivo ordenar
e integrar a formação de recursos humanos ao SUS sem impedir a livre iniciativa. Ou seja, não se fere a livre iniciativa, então quem tiver interesse pode participar desse chamamento público, mas se dá a oportunidade da administração de verificar onde existe necessidade social, em quais municípios, melhor dizendo, existe necessidade social de instalação de curso de medicina e onde há viabilidade. Então, desse modo, se permite que os recursos financeiros e institucionais sejam direcionados de forma prioritária àqueles municípios que vão atender melhor a necessidade do SUS. Então, gente, veja só, isso aqui é inconstitucional? Não, essa disposição não é inconstitucional, ela é constitucional. Por quê? Porque não há lesão à proporcionalidade, à livre iniciativa, à isonomia, nem à livre concorrência. Por quê, gente? Qual é a grande constatação aqui? A grande constatação é que um dos motivos para a falta de médicos em determinadas regiões é a distribuição desordenada de cursos de medicina pelo país. Então, é por isso que se entende que é necessário esse chamamento público. Qual o detalhe? O detalhe é que, nesse meio tempo, muitas faculdades conseguiram decisões liminares na justiça, por exemplo, para dar início a novos cursos de medicina, mesmo sem atender a esse chamamento público. E muitas outras conseguiram decisões para quê? Para ampliar os cursos de medicina que já existiam. E aí foi necessário, por conta disso, realizar aqui uma modulação de efeitos. Como foi essa modulação? Os cursos que já foram criados, mesmo sem atender a esse chamamento público, estão mantidos. Então, está instalado o curso? Está mantido. E aqueles cursos que ainda não foram instalados? Aí tem duas situações. Se já tiver com um procedimento administrativo avançado, então, por exemplo, está no processo administrativo e já ultrapassou a fase inicial de análise documental, aí também vai ser mantido esse processo administrativo e esse curso vai poder ser autorizado mesmo sem chamamento público. Mas, se há um processo administrativo para instalação, para autorização, melhor dizendo, de instalação desse curso, mas ainda está em uma etapa bem inicial esse procedimento, aí de fato ele vai ser extinto. E aí só vai poder ter início esse curso se atender ao que está previsto na Lei 12.871 de forma certinha. Então, se atender à prévia realização de chamamento público. Portanto, como é que ficou o destaque? É constitucional a política instituída pelo artigo 3º da Lei 12.871 de 2013, Lei do Programa Mais Médicos, que condiciona a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina à prévia realização de chamamento público. Próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar as competências da União material exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como privativa para legislar sobre o assunto, norma estadual que concede o direito ao porte de arma de fogo a membro da Defensoria Pública Local. Temos aqui, gente, a Lei Complementar 55 de 94 do Estado do Espírito Santo, que traz essa prerrogativa aos membros da Defensoria de ter porte de arma. A previsão é constitucional, gente? Não. Quem nos acompanha aqui sabe que sempre que um Estado ou município quiser dar porte de arma a algum servidor público em desconformidade com o que está previsto na esfera federal, essa lei é inconstitucional. Essa lei é inconstitucional porque competência privativa da União para legislar sobre material bélico e competência exclusiva da União para fiscalizar e autorizar produção e comércio de material bélico. Então, respectivamente, artigo 22, inciso 21 da Constituição, artigo 21, inciso 6º da Constituição. Professor, mas você disse aí que sempre que o Estado legislar, trazendo uma hipótese de porte de arma a um servidor
em desconformidade com a legislação federal vai ser inconstitucional? Pois me dê exemplo, já que você está dizendo. Tem um não. Tem aqui 1 milhão de exemplos se você quiser. Então, olha só, ADI 6985, informativo 1045, é da União, a competência para definir requisitos para a concessão de porte de arma de fogo, inclusive a servidores públicos estaduais e municipais. Então, só aqui já matou, né? Mas vamos mais em frente. ADI 7424, aqui tratou da inconstitucionalidade do porte de arma de fogo a agente socioeducativo por meio de lei estadual. Informativo 1045 do STF, informativo 1131 do STF, ADI 7574, inconstitucionalidade aqui do porte de arma de fogo a vigilantes e seguranças prestadores de serviços em instituições privadas e públicas. Tá bom ou quer mais? Então vamos aqui para mais um. Informativo 987, ADI 3996, inconstitucionalidade da lei estadual que confere porte de arma a agente inspetor de trânsito. E por aí vai, gente. Já deu para entender, né? Mas só para aprofundar mais um pouquinho o tema, é bom que se saiba que tem avançado um debate. E aí nós temos 2 projetos de lei especificamente que tratam sobre o assunto, que é o 1015 de 2023 e o 2734 de 2021, que tem 2 objetivos. O primeiro é o de tornar a advocacia atividade de risco e o segundo de conferir porte de arma aos advogados. E o debate também já avança no sentido de equiparar defensores públicos e procuradores. Então, é bom que se saiba que existe esse debate que está avançando e é extremamente polêmico, não preciso nem dizer. Basta pensar na multidão de advogados que tem no Brasil, então tanto de gente a mais que ia ter com porte de arma. Enfim, como é que ficou aqui o destaque? É inconstitucional por violar as competências da União material exclusiva para autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, bem como privativa para legislar sobre o assunto, norma estadual que concede o direito ao porte de arma de fogo a membros da Defensoria Pública Local. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, norma estadual que concede desconto sobre honorários de sucumbência devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. Então, aqui só de início, fundamento, competência privativa da União para legislar sobre direito processual, artigo 22, inciso 1 da Constituição. Quais foram as leis impugnadas? Lei número 22571 de 2024 e 22572 de 2024, ambas do estado de Goiás. O que essas leis previam? Previam uma facilitação na negociação de débitos com a Fazenda Pública relativos a 3 impostos, Fazenda Pública Estadual, tá? IPVA, ITCD e ICMS. Então, o Joãozinho estava devendo ICMS, IPVA ou ITCD, tinha uma execução fiscal já ajuizada. Se ele fizesse um acordo, ele teria um desconto de 65% nos honorários advocatícios de sucumbência. Previsão constitucional? Não, inconstitucional. Porque já vimos competência privativa da União para legislar sobre direito processual e tem ainda um outro argumento. A legislação estadual, ao conceder um benefício fiscal, não pode reduzir parcela da remuneração de agentes públicos locais. E aqui esse foi o grande ponto, na verdade. A remuneração dos procuradores do Estado, lá em Goiás, ela é integrada por honorários de sucumbência. E aí, quando vê esse benefício fiscal, ele, na verdade, está fazendo o quê? Está dando um desconto de um valor que iria para a remuneração dos procuradores do Estado. Então, quem não gostou nem um pouco dessa lei foi exatamente os procuradores do Estado. E foi esse aqui o principal motivo, tá? Inclusive, tinha sido deferida uma medida cautelar e ela foi referendada e agora se declarou de fato a inconstitucionalidade. Então, mexeu
direto no bolso dos procuradores do estado de Goiás. E dá para ver que a ação foi rápida porque as leis são de 2024, já tinha medida cautelar e agora já tem o mérito julgado e ainda estamos em junho. E, gente, tem edital da PGE Goiás aberto, tá? É bom que se saiba. Inclusive, eu acho que acabou de fechar as inscrições, salário inicial 39 mil, ainda tem honorário de sucumbência, então um concurso maravilhoso, não só pela remuneração, mas por tudo, porque o estado de Goiás é fantástico e a carreira é fantástica também de procurador do estado de Goiás. E, obviamente, o Clube da Lei tem plano de leitura para o edital da PGE Goiás. Mas antes de conversar sobre o Clube da Lei, eu vou reler o destaque do julgado. É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, norma estadual que concede desconto sobre honorários de sucumbência devido em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas. E antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial, muito rapidamente. Você que ainda não faz parte do Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte, eu estou te esperando. Com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos ter um material de lei seca e jurisprudência que organiza teus estudos no dia a dia e que é semanalmente atualizado, inclusive por esses mesmos informativos que eu comento aqui em formato de áudio. Pode ser aquele detalhe que está faltando para a tua aprovação. Então vem fazer parte. É uma assinatura super completa, um valor mega acessível. Então no plano anual sai 20 e poucos reais por mês. Não dá nem um calzone com a Coca-Cola. Então vem investir no teu futuro fazendo parte do Clube da Lei. E, gente, se você ainda não conhece também a Editora Integrada, vem conhecer, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E muitas vezes pode ser aquele TCC, aquela monografia que está ali na gaveta, pegando um mofo e ficando desatualizado, e você consegue transformar em um livro lindo que ainda tem um potencial de valer ponto em prova de títulos. Então, vem publicar com a gente. Vamos para o próximo julgado de hoje, que foi inserido no Código de Processo Civil e é mais um tema de repercussão geral. É o tema 1303 e a tese ficou da seguinte forma: 1. O sobrestamento de recurso extraordinário no Tribunal de Origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal. 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no STF, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratam da mesma controvérsia, assim como o prazo prescricional de pretensão punitiva. Decisão interessantíssima, tese, melhor dizendo, interessantíssima, inclusive para diferenciar uma coisa de outra coisa. O que é essa coisa, o que é essa outra coisa? Vamos começar com um caso concreto didático para diferenciar uma coisa de outra coisa. Caso 1. O Tício foi condenado em segunda instância em uma ação penal, tendo, entretanto, apresentado um recurso extraordinário. Ocorre que determinada questão relevante no processo é idêntica a uma cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, mas que ainda está pendente de julgamento. Ao verificar o fato, o relator do processo no TJ, antes de remeter o recurso ao STF, determina o sobrestamento da ação até o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF. Com base em que ele fez isso? Artigo 1030, inciso 3 da Constituição Federal permite esse sobrestamento. Para que serve isso? Gente, serve para evitar um problema maior. Então o STF está decidindo a repercussão geral do tema, é melhor muitas vezes esperar que seja fixada a tese e aplicar, do que correr o risco de dar uma decisão e logo depois dessa decisão ser reformada em virtude da fixação da tese. Então traz uma segurança jurídica muito maior, né? Mas aí qual é a pergunta aqui? O sobrestamento desse recurso extraordinário no Tribunal de Origem suspende automaticamente o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal?
Não suspende. Continua correndo o prazo prescricional. Agora vamos para o caso concreto 2. Essa daqui foi uma coisa. Agora, ó, outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Caso concreto 2. Caio foi condenado em segunda instância em uma ação penal, tendo, entretanto, apresentado um recurso extraordinário. Ocorre que determinada questão relevante no processo é idêntica a uma cujo tema de repercussão geral foi reconhecido pelo STF, mas que ainda está pendente de julgamento. Aí olha só a diferença aqui. Ao reconhecer a repercussão geral, o ministro relator no STF determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que tratem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então aqui foi diferente, né? Não foi o relator lá no tribunal de origem que sobrestou, não. Foi o ministro relator no STF que mandou sobrestar todas as ações que tratem sobre o tema, individuais ou coletivas, no Brasil. E aí, com base em que ele fez isso? O artigo 1035, parágrafo 5º, que permite esse sobrestamento. E aí, nesse caso, eu vou te perguntar, vai ficar suspenso o prazo prescricional da pretensão punitiva? Vai. Então, nesse caso, vai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nesse caso aqui, que o sobrestamento é nacional, aí fica, de fato, suspensa a prescrição da pretensão punitiva. 2 pontos importantíssimos. Primeiro, e é possível sobrestamento também de ação penal nesse caso? Temos inclusive decisão do plenário informativo 868 do STF, essa decisão aqui é lá de 2017. Segundo ponto, professor, mas reconhecida a repercussão geral, o sobrestamento das ações não é automático não, porque eu estava lendo aqui o CPC, lá exatamente o 1035, parágrafo 5º, e me parece que o texto traz essa impressão. Olha só, reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, olha só, reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos. Não parece opcional não, né? Mas é opcional. A interpretação que o STF deu é que não há sobrestamento automático de ações, é necessário que se verifique no caso concreto se é melhor ou não sobrestar. E, gente, quando se trata de processo criminal, aí é que realmente seria mais complicado ainda falar em sobrestamento automático de ação, né? Porque isso até mesmo contraria o direito fundamental de liberdade e o princípio da razoável duração do processo, que quando se fala em ação penal é ainda mais sério, né? Porque é a liberdade da pessoa que está sendo colocada em risco. Então, de fato, apesar da literalidade da lei falar como se fosse algo automático, seria muito complicado. Entendo que a interpretação dada pelo STF aqui é uma interpretação que reduz danos. Seria muito complicado se fosse um sobrestamento automático. Então, vamos reler aqui como é que ficou a tese. Tese de repercussão geral, tema 1303 do STF. 1. O sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento de tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal. 2. O ministro relator do processo selecionado como paradigma no STF, caso entenda necessário e adequado, poderá determinar a suspensão de ações penais em curso que tratem da mesma controvérsia, assim como o prazo prescricional de pretensão punitiva penal. E o último julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: a majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais do regime próprio de previdência social não exige edição de lei complementar, sendo constitucional que ocorra mediante lei ordinária. Também é cabível para esse fim a edição de medida provisória
desde que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores, relevância e urgência, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal. O que é que temos aqui, gente? Temos uma medida provisória lá no estado do Tocantins, a MP 19/2020, que majorou de 11% para 14% a alíquota de contribuição de custeio do regime previdenciário dos servidores públicos estaduais. Isso aqui é constitucional? O STF entendeu que é sim constitucional. E aqui temos alguns pontos, tá? Primeiro ponto, o artigo 149, parágrafo 1º, determina que a União, Estados, DF e municípios instituirão por meio de lei contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social. Então, por meio de lei. Por meio de lei complementar? Não, por meio de lei. Então, se é por meio de lei, não é necessário lei complementar. Esse foi o entendimento. E aí, gente, temos que ter em mente que se fosse matéria reservada à lei complementar, não caberia medida provisória. Então, a partir do momento que o STF entendeu que poderia ser uma lei ordinária, também abriu aqui a porteira para ser possível uma medida provisória, desde que, obviamente, respeitasse o princípio da anterioridade. E o outro ponto é que a Emenda Constitucional 103 de 2019 acabou por trazer uma obrigatoriedade para que os estados e o DF aumentem as alíquotas de contribuição dos servidores, porque veja só, artigo 9º, parágrafo 4º, os estados, DF e os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese que a alíquota poderá ser inferior às alíquotas aplicadas ao regime geral de previdência social. Então, por conta desse dispositivo, seria necessário, sim, que o estado do Tocantins majorasse. Por quê? Porque no estado do Tocantins, assim como provavelmente em todo o Brasil, não sei se há algum estado em que não há déficit atuarial a ser equacionado no regime próprio de previdência. Então, por isso, havia a necessidade de aumentar essa alíquota por previsão na Constituição Federal, né, em virtude da Emenda 103 de 2019. E isso é um tema tão evidente que aqui, só fazendo um aprofundamento, foi fixada também uma tese em 2021 ainda, saiu no informativo 1034, que foi o tema 933, que determinou que a ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração de déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. E nesse caso aqui, o aumento da alíquota foi para 13,25%, que também se entendeu que era razoável e não tinha efeito confiscatório. Então, portanto, o STF aqui entendeu que mesmo sem estudo atuarial específico, prévio à edição dessa lei que majora essa alíquota, mesmo assim dá para salvar a lei. Então, está podendo quase tudo, quando o objetivo é aumentar a alíquota de contribuição previdenciária de servidor público. Pode medida provisória, pode não fazer estudo atuarial e fazer só depois, pode quase tudo. Portanto, como é que ficou aqui o último destaque de hoje? A majoração da alíquota de contribuição dos servidores estaduais ao regime próprio de previdência social não exige edição de lei complementar, sendo constitucional que ocorra mediante lei ordinária. Também é cabível para esse fim a edição de medida provisória, desde que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores, relevância e urgência, e observado o princípio da anterioridade nonagesimal. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até aqui, e já que você ouviu até o final é porque gostou, né? Se gostou, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social, deixa um like,
Dá 5 estrelas pra gente no Spotify. Ajuda, eu tô aqui até de madrugada gravando podcast para você. Então ajuda a gente, que a gente quer muito que esse canal cresça. E se você mostrar para a plataforma que ele é relevante, ele vai ser distribuído para mais gente. Então ajuda a gente nessa, que eu agradeço demais. Por hoje foi isso, agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.